E a violência desanima, amedronta e prejudica o aproveitamento escolar. Na Universidade Federal do Piauí, o Departamento de Fundamentos da Educação pesquisa sobre o assunto. Vamos conversar agora com o coordenador do núcleo, o professor Dr. Cássio Miranda. Bom dia, professor. A pesquisa estudou os fatores que levam ao fracasso escolar, não é isso? E que fatores seriam esses? Bom, na verdade, assim, a pesquisa está em andamento, né? Uma pesquisa que já tem 2 anos, a gente tem mais um ano de pesquisa pela frente. E nós estamos investigando assim, várias vertentes do fracasso escolar, né? O fracasso escolar localizado na própria condição da escola, naquilo que a escola ela pode levar uma criança a fracassar na sua empreitada, aquilo que é de responsabilidade da família, ou o modo como as famílias lidam com essas crianças ditas fracassadas, e aquilo que é da ordem da subjetividade dessa criança. Obviamente, quando a gente leva em consideração a própria questão da violência e esses fatores externos, né, conforme a gente acabou de ver na reportagem, a escola ela não é imune a essa situação, né, uma vez que ela é um componente importante da sociedade e, sobretudo, a escola pública, no qual desaguam aí, né, os problemas, né, e as questões que fazem parte da nossa vida social. Professor Cássio, esse fracasso escolar que o senhor vem estudando desde 2013, e de alguma forma já é demonstrado que o fator econômico e social, ele faz parte desse cenário, ele prejudica realmente? Sim, a dimensão socioeconômica ela é um fator importante, né, no que diz respeito ao fracasso escolar. Só que a gente tem que tomar cuidado também para não patologizar a pobreza. Né? Então, assim, realmente assim, existe, né, quando a gente vê, né, uma falta de estrutura do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né, as crianças que não têm, por exemplo, material escolar, não têm material didático, essas crianças têm uma dificuldade maior em acompanhar o conteúdo. Isso não necessariamente implica num fracasso escolar. Né? Isso é uma questão que diz respeito à própria estrutura econômica, social, aquilo que é ofertado à criança do ponto de vista da aprendizagem. Então, você pega, por exemplo, uma escola pública, né, em que você tem professores que não têm condição do ponto de vista material para trabalhar. Uma escola privada, onde tem todo tipo de condição, obviamente que a aprendizagem dessa criança da escola privada, ela vai ser melhor. Não quer dizer que a outra esteja fracassada em função da dificuldade na transmissão. Né? Mas é um fator importante quando a gente leva em consideração o fracasso escolar. Né? E a pesquisa não se conteve em apenas identificar quais são os índices de fracasso, não é verdade? E sim compreender os fatores que culminaram com o abandono na escola, né, professor? Isso, exatamente. Né? Então, como eu disse, essa pesquisa, né, nessa etapa que nós estamos encerrando agora, ela assumiu essas 3 vertentes, né, de verificar na família, verificar na escola e verificar na própria criança, adolescente, né, de maneira mais específica na criança, em período de alfabetização e de escolarização, verificar nessas 3 vertentes como é que se dá exatamente o fracasso escolar e principalmente como que tanto a escola quanto a família lidam com a dimensão do fracasso escolar. Né? Então, nós não nos limitamos, né, em simplesmente fazer uma contagem, um levantamento estatístico do fracasso escolar. Só mostrar e sim ver da raiz realmente. Exatamente. Né? E o que a gente tem verificado é que boa parte do fracasso escolar, ela diz respeito a uma questão subjetiva, uma questão psíquica, uma questão que diz respeito à própria criança, mas também a gente vê que o fracasso escolar tem a ver com a própria dimensão, a relação de ensino-aprendizagem. Né, o professor ele acaba enxergando naquele aluno que tem uma dificuldade um aluno fracassado e começa a agir com aquele aluno como se ele fosse um fracassado, ou seja, desacredita naquele aluno. Passa também observa-se nesse estudo, professor Cássio, a questão da defasagem, aquela relação ano-idade, a questão da repetência, do abandono escolar, percebe-se isso no seu estudo? Sim, inclusive esses elementos, esses 3 elementos que você destacou, eles foram os norteadores da nossa pesquisa. Sim. Então a gente trabalhou com escolas que têm um baixo índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, né, que é um índice nacional. Então a gente pegou essas escolas, né, e a partir desses 3 elementos, né, defasagem, idade e ano escolar, repetência e evasão, é que nós caracterizamos essas escolas e começamos a trabalhar. Né? Então, esses elementos são elementos importantes, né? E a gente encontra exatamente isso. Né? Assim, a gente tem nessas crianças que têm uma defasagem significativa do ponto de vista do ano escolar. Né? Então, crianças, por exemplo, com 10, 11, 12 anos de idade, que estão no 2º ano,
né? E, de fato, não conseguem dominar aquilo que é o básico, que era esperado para essas crianças dominarem, né, nessa sua idade. E, exatamente, esses sucessivos fracassos escolares levam essa criança a abandonar a escola. Algum né? ponto da pesquisa do senhor, do estudo do senhor, mostra com relação à importância da família na evolução escolar? Sim, aí a gente é um fato interessante.